Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayana-yeti samarpayami Narayana-yeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 16, Glória dos Bhaktas. Sutra 68. Conversando um com o outro, com a voz embargada, com os pelos eretos, com lágrimas escorrendo dos seus olhos, eles purificam as suas famílias bem como a terra. Pois estes devotos estão cheios de Deus, as suas lágrimas vêm do toque e da comunhão com Deus. Logo, eles santificam tudo à sua volta e todos aqueles que estão ligados a eles. Falando de Bhakti um ao outro, acompanhado de emoção e lágrimas de alegria, eles santificam a sua raça e a vasta terra. Então vai longe as vibrações de amor de um Bhakta, daquele que realizou a Deus. Os espíritos dos ancestrais dos devotos sentem-se gratificados e purificados pela devoção dos seus descendentes. E eles são realmente purificados pela devoção dos seus descendentes. Cada um está interligado a todos os seus descendentes, para trás, para a frente. E todos são beneficiados pela devoção real, pela comunhão de Deus de um devoto. Quando há uma oração congregacional, quando os devotos se reúnem e fazem kirtan, portanto, cantam as glórias do Senhor e a meditação comum, eles geram uma corrente ou força espiritual que purifica os corações de muitos. A atmosfera inteira fica purificada e carregada com as correntes de amor divino. E este princípio é muito importante, até para aquele que está a iniciar o seu caminho para Deus. Então, fazer as suas práticas no mesmo lugar, especialmente no início, ajuda muito, porque essa vibração espiritual começa a impregnar o lugar e fica mais fácil ali de elevar a mente ao divino e não ser tão afetado pelas correntes mundanas. Mas onde estão devotos em práticas espirituais de reverência a Deus, em ofertas sublimes, aí não só o lugar fica carregado da vibração de Deus, quanto também irradia em todo o seu redor. As Escrituras dizem: santa é a família e abençoada a mãe. Não, a própria terra é afortunada por aquele cuja mente está absorta no Brahman Supremo.
o oceano de conhecimento e bem-aventurança infinitos. Então, abençoada é a terra, a família, a mãe daquele que realizou Brahman. Pois a realização de Brahman é um evento para o mundo inteiro. E toda aquela família, todos aqueles descendentes serão afetados, não só na realização de Brahman, mas durante toda a jornada. De certa forma, é como cada um carregasse um pouco do fardo dos descendentes e os influencia para o melhor e para o pior. Voz embargada, cabelos arrepiados e lágrimas escorrendo dos olhos são marcas externas de devoção interna. Eles expressam a intensidade do sentimento. Isso é prema ou amor divino. Então esses são os sinais externos do toque, da comunhão com Deus. É como que um transbordo daquela elevação. Aquele que tem prema pode ter comunhão direta com o Senhor. Aquele que tem um nível de amor divino e intenso como este, pode ter a comunhão com Deus. Aquele que não tem ainda precisa se purificar mais. Quanto maior for o Bhakti, maior a órbita de influência espiritual. Os maiores deles são a luz do mundo, mesmo vivendo em cavernas. Suas ondas se espalham por todo o universo, ecoando em todos os corações puros, prontos para recebê-los. Então, onde está um ser desperto, ele se torna a luz do mundo. E não importa onde é que ele esteja, se esteja sendo visto ou não, as suas ondas divinas estão irradiando infinitamente, tocando os corações daqueles que são puros o suficiente para as receber. Purificação significa remoção de pecados e ignorância. A própria presença dos grandes devotos remove a ignorância, a tristeza e o sofrimento. Deus vive nas lágrimas de um devoto. Isto é muito importante e muito bonito, pois essas lágrimas são águas sagradas, pois elas surgem pela comunhão com Deus, então estão carregadas de Deus. E é lá que ele vive. Sutra 69. Eles, tais devotos, conferem santidade aos locais de peregrinação, tornam as ações justas e boas e dão autoridade espiritual às Escrituras. Então, os lugares de peregrinação, não é, têm santidade porque por lá andam os santos, passam os santos, vivem os santos. Vivem todos aqueles que estão em busca, ou muitos deles que estão em busca de Deus e que dedicam a sua vida, vivem ali com esse propósito. E depois ali realizam Deus e tornam esses lugares santos, carregados dessa vibração espiritual, onde é uma bênção qualquer um andar, porque só por andar ali, muitos dos pecados, muitas das impurezas são removidas. Tornam as ações justas e boas. Então as ações, elas são boas ou más, de acordo com as motivações com as quais elas são feitas. No caso de um devoto, aquele que realizou a Deus, a sua individualidade foi dissolvida e agora é Deus que opera através dele. Então, qualquer ação que ele faça
é justa e boa, pois ela é divina, é uma ação de Deus. E dão autoridade espiritual às Escrituras. Não é? Então, as Escrituras sendo a palavra de Deus, aquele que realizou a Deus, não é? Dá autoridade espiritual à Escritura, pois ele vem confirmar o que está na Escritura. Da mesma forma, a Escritura dá autoridade àquele que realizou a Deus, pois está em alinhamento. Aquilo que lá está escrito e as experiências estão em alinhamento. Então eles dão autoridade um ao outro. Os devotos transformam lugares de banho comuns em lugares sagrados de purificação, atos comuns em ações piedosas e palavras de instrução em textos sagrados. Então, um devoto, sendo um santo, sendo a manifestação de Deus, a presença de Deus, num lugar de banho comum, as águas viram sagradas, lugares de purificação. E as suas instruções são sagradas, então elas também formam textos sagrados. As pedras em que se sentaram, os caminhos que trilharam, as aldeias, os lagos onde se banharam, as árvores sob as quais eles se alimentam, são todas santificadas e carregadas da sua vibração. E isso significa que, onde quer que esses seres passem, onde outros passarem, captarão daquelas vibrações, se purificarão só de passar onde eles passaram. Tal é a glória do Bhakta, ou daquele que realizou a Deus. Sutra 70. Então o Sutra 70 esclarece, não é? Porque todos os outros anteriores. Porque é que eles santificam todo o mundo e todo lugar por onde passam, ou até só a sua presença na Terra. Pois eles estão cheios dele. Estão cheios de Deus. Eles se esvaziaram tão completamente que estão cheios de Deus. Assim como um rio cai no oceano e se torna oceano, assim o devoto, tendo oferecido seu corpo, mente, intelecto, egoísmo e tudo aos pés do Senhor, torna-se um com ele. Sarvam Vishnumayam Jagat. O mundo inteiro está cheio de Vishnu. Sutra 71. No advento de um devoto, seus antepassados se regozijam, os deuses dançam em alegria e esta terra recebe um Salvador. Isto é muito importante, não é? Então todo mundo fica contente na... Muito bem. Então todos se regozijam com o advento de um devoto, pois o mundo recebe um Salvador. A terra, ela é afetada pelo peso dos pecados daqueles que nela habitam e elevada pelas virtudes, a glória e as vibrações divinas daqueles que lá habitam. E existe meio que uma luta pela consciência humana, mais ou menos, em que os devas, as deidades, ou os chamados deuses, não é? Tentam influenciar o homem, inspirá-lo a buscar o divino, a buscar a Deus, tentando elevar a vibração, e os demónios que tentam afastar as pessoas de Deus, não é? Levando-as para os pecados e
e a violência, a maldade, tudo o que afasta de Deus. E quando tem muitos buscadores sérios da verdade, logo também vai ter muitos despertos, né? Muitos iluminados. E isso muda o eixo do equilíbrio, né? Do adharma, o que se opõe a Deus, para o dharma, aquilo que se alinha com Deus. E aí também há uma mudança drástica naquilo que se observa no mundo, em que se começam a ver, não é? Em que mais ações boas, de bondade, de compaixão, do divino, não é? Começam a ser mais proeminentes, e as más ações, a violência, todas essas coisas que são contrárias a Deus, se reduzem muito. O oposto também é verdade. Quando há poucos sinceros buscadores da verdade, também faz com que hajam menos despertos. Logo, o eixo do equilíbrio muda para o adharma. Então vê-se mais tudo aquilo que se opõe a Deus. Por isso todos ficam muito contentes com o advento de um devoto. Esta terra está feliz sob os seus cuidados. Esta terra encontra neles seus protetores e guardiões. A terra é abençoada por eles. Os ancestrais ou antepassados, os espíritos dos ancestrais dos devotos de Deus, sentem a influência espiritual gerada pelas práticas devocionais dos seus descendentes que vivem na terra. Eles se alegram com o estado devocional dos seus descendentes. E eles se alegram porque eles estão recebendo dessa devoção. Não só aqueles que já foram, quanto aqueles que ainda partilham da vida na terra no mesmo tempo, e aqueles que virão ainda. Todos eles são beneficiados pelas práticas devocionais e pelo crescimento da devoção de um devoto. Todos eles estão ligados a eles. De certa forma, no início, isso também é um peso para o devoto, porque ele arrasta todos os seus descendentes, toda a sua família maior, meio que ele não está só a trabalhar as suas coisas, está a trabalhar também as dos outros. A devoção de um devoto redime várias gerações anteriores e posteriores a ele. Então os ancestrais se alegram com a perspectiva da salvação. Não é? Então a redenção de um devoto atinge as gerações anteriores e posteriores. Dizem ser 7 gerações para trás, 7 gerações para a frente, que são redimidas através não só pais, mães, irmãos, mas 7 gerações para trás, 7 gerações para a frente. O devoto coloca muitas pessoas irreligiosas no caminho da devoção e do Dharma. Então, além disso, aquelas pessoas que estariam indo no caminho do adharma, das práticas que afastam de Deus e que sobrecarregam o mundo, o devoto converte estas pessoas e as coloca no caminho para Deus. Deus dá darshan a seu devoto. O advento de um devoto é o precursor da manifestação do Senhor. Pois quando surge um devoto, o surgir de um devoto antecede ou é o precursor da manifestação de Deus, pois o indivíduo desaparece e Deus permanece. Os demónios não serão poderosos quando houver devotos nesta terra. A terra terá mais homens com qualidades divinas e converterá mais homens diabólicos em seres divinos. O contrário também é verdade.
Quanto menos devotos estiver, quanto menos seres realizados houverem, mais força terão os demónios e mais pessoas serão desviadas do caminho de Deus para a violência, a maldade, tudo aquilo que afasta de Deus. Agora é só olhar em volta e perceber, será que tem muitos ou poucos? Os santos irradiam a energia do amor e da paz. Eles enviam os seus discípulos para pregar, portanto, esta terra se alegra. Então, não só a presença deles, mas também os seus discípulos, eventualmente, irão espalhar as suas palavras, os seus ensinamentos, os ensinamentos para Deus. Então, a terra se alegra. E esta é a glória dos Bhaktas, o quão precioso é a presença de um ser iluminado, não é? E quão bonito e precioso é a jornada para a iluminação, a jornada para Deus. E, de certa forma, o devoto, aquele que busca a Deus, terá que, vai receber resistência do mundo inteiro e depois beneficia o mundo inteiro. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.